Boa tarde, gente. Então, hoje, enfim, nós vamos falar sobre a independência do Brasil e uma questão super importante que acaba sendo derivada desse momento: a cidadania brasileira. O que foi a cidadania no século XIX? Como ela foi definida pela primeira Constituição brasileira e como ela era vista por próprios cidadãos ou não cidadãos que viviam naquele momento no Brasil. Então, nós vamos falar justamente a respeito disso a partir de dois textos que eu deixei para vocês ler. O primeiro texto é o texto de Eduardo Romero de Oliveira, a ideia de império e a fundação da monarquia constitucional no Brasil, que vai falar sobre todo o processo de surgimento da ideia do império e da questão civil. Ele vai falar desse processo que vai começar ainda em Portugal em 1672. E também um outro texto de Hebe Matos, que fala sobre escravidão e cidadania. Afinal de contas, como a cidadania e escravidão se conviviam no Império Brasileiro. São questões bastante interessantes e bastante importantes para entender o modo de vida do Império. Eu acredito que esses textos eles trouxeram várias coisas novas para vocês que vocês não tinham pensado antes e não tinham estudado antes de começar a estudar essa matéria. Então, vamos falar por partes. O primeiro texto, o texto de Eduardo Romero, ele vai falar justamente de um processo que começa ainda em Portugal no século XVIII, de certo modo de laicização de Estado. A primeira parte dos textos, Sacerdócio e Império, vai falar que antes, ainda na Idade Média, a concepção de poder político era concebido como império. E na concepção medieval havia, por um lado, certa distinção entre o ministério religioso e o poder civil. O que cabe ao religioso e o que cabe ao civil. E, de certo modo, gente, apesar de existir essa oposição entre sacerdócio e império civil na Idade Média, havia, por outro lado, uma certa submissão desse império civil ao sacerdócio. Então, o rei ele sempre estava preocupado em agir de acordo com os preceitos da igreja. Ele tinha que estar, de certo modo, andar na linha na Idade Média, principalmente após a reforma gregoriana. Muitos anos atrás, ainda no século XI. Então, a partir desse momento, de certo modo, o império ele entra numa certa dependência do sacerdócio. E em Portugal, até o século XVIII, o império, o poder civil, ele não estava mais tão dependente desse sacerdócio, do poder religioso. Porém, eles estavam numa certa oposição. Vocês lembram, por exemplo, que até o século XVIII a própria Inquisição em Portugal tinha um poder muito grande. E tinha um poder que estendia-se ao poder civil, porque a Inquisição tinha direito de julgar, tinha direito de interferir na ação civil do Estado, do Império, certo? Então, em 1772, vai começar o processo que vai ser começado também por o famoso e já conversado e já mencionado várias vezes por nós o Marquês de Pombal, dessa separação do império do sacerdócio. Então, uma reforma administrativa, ela procurou reforçar o poder régio,
que começa durante a regência de Dom José I, e essa reforma ela vai excluir a jurisdição eclesiástica. E em 1772, esse processo ele vai ser, de certo modo, levado a um certo fim, né, um certo cabo, pelo Marquês de Pombal. Então, a partir desse momento, o Império Civil ele vai estar acima do sacerdócio. No Brasil, vamos dar um pulo temporal. No Brasil, nós vamos ver mais ou menos a mesma situação. O Dom João VI, quando ele chega no Brasil, ele se coloca como um grande representante de poder civil e vai construir o seu império a partir do Rio de Janeiro, nos modos de um império civil. Ainda, vai falar o nosso autor, no reinado da Dona Maria, ele vai dar início a um culto religioso através do Estado. A obediência política, de acordo com o autor, vai resultar em amor a Deus. Então, desse modo, durante o reinado de Dona Maria, o Estado vai se tornar mais religioso em seu funcionamento e em seus fins, pois a promoção das virtudes cristãs se daria pelo desempenho das funções públicas. Então, é um processo durante o qual o Estado, o Império Civil, de certo modo, vai acumular também algumas práticas religiosas. Então, a partir desse momento, a relação entre devoção e sujeição política vai alterar. Pois se antigamente a noção de império remetia a uma dimensão de certo modo distinta, a igreja e império civil. O império civil, de certo modo, ele estava submetido à igreja, ele tinha que agir dentro dos preceitos religiosos. Agora não, agora o que está acontecendo é uma coisa contrária. Ele se superpõe da noção de império civil, o religioso. Deu para entender essa parte? Continuando. Então, dentro dessa posição, vão surgir vários projetos políticos. O império, nesses projetos que vão surgir, vai aparecer como um sistema político-administrativo que vai reunir todos os domínios ultramarinos como províncias detentoras de iguais privilégios. E o Reino de Portugal vai aparecer como caracterizado entre posto comercial e um centro político da unidade do império. Então, a partir daí, vai ser esboçada, né, porque são somente projetos, não é uma realidade, então vai ser esboçada uma organização administrativa que se fundamentaria no princípio da unidade, base da monarquia portuguesa, cujas províncias são estabelecidas para mútua defesa desta mesma monarquia. Então, as concepções de poder político, de sociedade e de Estado vão ser formulados em torno da noção de império civil, com a finalidade de legitimar a monarquia portuguesa e dar uma substância aos projetos da sua atuação política. Esses projetos políticos pensados para a união desses reinos, porque afinal de contas, no Rio de Janeiro, essa nova corte, no qual Rio de Janeiro vai se tornar a sede do reino, não somente do reino do Brasil, mas também de todo o Império Português. Esse reino, como vocês lembram, ele vai ser criado e promulgado em 1815 pelo Dom João VI. Então, lá também vão se reunir as províncias portuguesas que estão na América.
essas províncias portuguesas que hoje são estados. Então, os projetos políticos agora eles vão ser pensados para esta união de reinos, Reino de Portugal, Reino do Brasil, né? Reino de Algarve, sob o controle único da coroa portuguesa, formulados dentro daquela nova corte que já está no Rio de Janeiro, ou talvez fora dela. E esses projetos vão propor reformas políticas administrativas que permitiriam a alguns grupos, no caso no Brasil, portugueses nativos do Brasil, os brasileiros, né? Quem são os portugueses que são nativos do Brasil? Os brasileiros, ou imigrados vinculados ao primeiros, agora são os portugueses já, ampliar a sua força política dentro do regime monárquico, redirecionando a atuação do Estado sobre a dinâmica econômica. Vejam bem, gente, vocês lembram que na outra aula, quando a gente estava discutindo a noção de cidadania, estávamos falando que não havia ainda noção de brasileiro naquele período. Na verdade, eles se viam, na sua nacionalidade, como portugueses. Talvez portugueses nascidos no Brasil, mas eles eram portugueses. E mais, dentro do Brasil, quando eles estavam se colocando um diante do outro, eles se viam como baianos, pernambucanos, cariocas, mas quando eles se viam diante de uma outra nação, diante dos espanhóis, eles se tornavam portugueses nesse exato momento, tá? Então, nós estamos falando, mesmo no início do século XIX, nós estamos falando das pessoas que se consideram portuguesas, mesmo querendo a independência política do Reino do Brasil. Eles ainda se consideram portugueses, mesmo nascidos no Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso no outro texto. Então, sendo eles portugueses, eles também vão querer os direitos iguais, tanto dos nascidos no Reino do Brasil, como aqueles que nasceram no Reino do Portugal. E vão surgir vários projetos de concepção da cidadania e do sistema representativo, que vão ser pensados em termos de nação de povo, tal como aparecia na monarquia portuguesa setecentista, em que o povo era a aristocracia local. Então, eles não vão pensar em todo o povo, tá? A ideia não vai ser todas as pessoas que vivem, mas aqueles que são os homens bons, os melhores, que tivessem grandes possessões locais. E esse projeto ele vai requisitar o direito de voto sem tornar a participação política extensiva a muitos. Então, seria uma cidadania muito diminuída. Essas propostas, eles são expostos por membro de um grupo formado por nobres imigrados, que faziam, entre os quais eram altos burocratas, membros de famílias poderosas, e também muitos eram nobres ou burocratas que alcançaram títulos, cargos ou riquezas na regência do príncipe Dom João, a partir da sua transferência do Rio de Janeiro. Vocês lembram que na outra aula justamente a gente estava falando que eles estavam cedendo vários serviços à coroa em troca desses títulos. Porém, havia um outro projeto de império que era visto como governo constitucional, que seria visto como organização política que compreendia um corpo de cidadãos no qual se admite a liberação da esfera pública e a destruição do poder absoluto do rei. Se os primeiros, quando eles estavam falando num projeto do império, quem estaria, vamos dizer, tendo os poderes absolutos nesse projeto, continuava sendo o rei,
E o que eles queriam, na verdade, é uma abertura política justamente para eles, né? Nesse segundo projeto, eles vão querer essa liberação da esfera pública e destruição do poder absoluto do rei. Esse projeto ele vai manter ligação política entre o Reino do Brasil e do Portugal. Eles ainda não estão pensando na independência do Brasil, mas vai admitir autonomia daquele reino e os seus direitos iguais ao Portugal. Nesse ponto eles vão se aproximar ao primeiro grupo. Então, em vários textos, a afirmação dessa autonomia como independência política, soberania política do Reino do Brasil, mas ainda isso não significa o rompimento político com o Reino de Portugal. Essa autonomia supõe a primazia do poder legislativo e o fortalecimento do mercado inteiro. Então, justamente, essas propostas são expostas por fazendeiros e negociantes do Rio de Janeiro. Nos ambos projetos, admite-se uma concepção de cidadania que vai definir as reais condições da participação política, que inexistia nessas ideias e nos projetos de império no final dos 700. A diferença entre cidadãos e não cidadãos pela desqualificação dos escravos e dos homens livres pobres sem ocupação fixa. Essa desqualificação ela vai se expor nas alusões de gente ordinária de veste, feitas pelos que se consideravam homens ilustrados. E nesses momentos, justamente expunha-se o elitismo de concepção da cidadania que foi evocada em ambas as propostas. Eles não estavam pretendendo entregar essa cidadania para toda a população. E por que a gente falou que ia falar justamente do Brasil independente e está falando sobre as teorias portuguesas e depois que vão surgir na corte de Dom João VI? Justamente porque esses dois grupos também vão assumir, com a ida embora de Dom João VI, eles vão assumir de novo esse discurso sobre o caminho que o recém-surgido império vai tomar na sua construção política, tá, gente? Isso que é importante. Então, esses dois grupos, já em 1822, eles vão unir-se em torno da pessoa do príncipe regente Dom Pedro, que vai ficar no Brasil no lugar do seu pai. E esses dois grupos, justamente nele, em Dom Pedro, vão depositar a legitimidade da independência política do Brasil. O governo do Reino Independente, ele vai também, o jeito como ele vai ter que se realizar, vai também ser realizado dentro do confronto entre os projetos políticos de uma monarquia soberana, proposta pela Câmara de Deputados de São Paulo e levada adiante por José Bonifácio, que naquele momento era o ministro do governo do príncipe, e um governo constitucional, defendido pela presidente da Câmara do Rio de Janeiro. A aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, em 22 de outubro de 1822, vai expor esse confronto de projetos, porque de um lado, o Dom Pedro ele vai agradecer ao povo, reunido no paço pelo título que ele concede, e o outro, o José Clemente, que era presidente da Câmara do Rio de Janeiro, vai declarar que a vontade do povo ou havia
aclamado para governar o reino independente. Então, o título de imperador é presente a ser agradecido para um, eles são para o governo do novo estado, para o outro. Em torno do título, disputa-se o tipo de governo político, monárquico ou representativo. Tá certo? Então, o José Clemente, ele vai fazer um discurso e vai afirmar o princípio de soberania popular. Um governo de caráter representativo, por alusão às representações das câmaras municipais. Por outro lado, um outro grupo, ao redor de Dom Pedro, com José Bonifácio, vão coordenar a supremacia do poder político do novo imperador, supremacia que exclui a participação política popular. Então, na verdade, essa discussão entre participação política do povo ou supremacia e soberania do imperador, ela vai estar em questão, ela vai estar discutida nos primeiros anos do Império Brasileiro. E mais, o autor ele também vai colocar algumas questões do imperador vai ser durante os primeiros anos ele vai ser caracterizado como se fosse por ambos os grupos, cada um do seu lado. Por um lado, ele vai ser caracterizado como ligado aos interesses da nação, e, por outro lado, como defensor da Constituição. São características, vão ser as duas características, como se ele tivesse apoiado ambos as teorias. No entanto, como vocês entendem, ele não dá para apoiar ambos os grupos. A versão de regência, a versão de tipo de governo que eles estavam propondo eram completamente diferentes. Então, o nosso autor, o Eduardo Romero, ele vai trabalhar alguns discursos, ele vai trabalhar algumas imagens de Dom Pedro para mostrar para seu leitor, para nós, como esses dois grupos, essas duas visões do projeto político para o recém-nascido Império Brasileiro, eles estavam presentes, eles estavam, na verdade, formando aquilo que chegou depois a ser a Constituição de 1824, porque a Constituição de 1823 acabou sendo não aceita pelo imperador. Então, por um lado, nós vamos ter uma Constituição muito interessante, que vai ter 3 poderes já famosos, legislativo, né, o executivo, o judiciário, que vão ser precedidos e controlados por aquele poder soberano do monarca, que seria o poder moderador. Olha isso aqui interessante. Se na primeira Constituição o poder legislativo ele tinha primazia sobre todos os outros, então a lei que era garantia, né, a própria Constituição, a própria lei estava acima de tudo, a Constituição que entra em vigor, ela tem o imperador acima de tudo. Então, de certo modo, o que nós temos é uma organização política bastante única e bastante interessante no Brasil. Nós temos a Constituição com 3 poderes e nós temos um imperador que vai cuidar para que esses 3 poderes hajam de acordo com aquilo que eles devem fazer. Porém, o imperador tem várias possibilidades de evitar as decisões políticas ou atitudes desses poderes. Então, o imperador ele fica na função de defender os direitos dos povos, fazer cumprir a lei suprema estabelecida pela vontade de Deus. E, de certo modo, o imperador, apesar do império ser civil, ele continua sendo representado como representante divino na Terra e, igualmente, defensor da Constituição. Vocês estão vendo que
Que combinação interessante. E, desse modo, esse artigo nos permite entender que, ao falar do Império Brasileiro, trata-se de uma ideia de império que teria contribuído para fundamentar o título do novo Estado independente do Brasil, no qual o poder político governante é um poder superior, vigilante e promotor de riquezas, um poder de império que se manifesta na dimensão legal como expressão de vontade soberana e racional. Essa ideia de império supõe assim um estado de direito em que haveria direito, porque a ordem legal se fundamenta numa vontade superior, tanto divina quanto popular, e o exercício desse poder de império, ele vai desdobrar-se como um poder legal e constitucional, que ao mesmo tempo vela pelo respeito dessa ordem legal e se expressa na Constituição. Então, na verdade, a ideia principal desse primeiro artigo é essa aí. É para a gente entender como foram os caminhos de construção dessa primeira Constituição brasileira e dessa primeira aceitação do poder imperial no Império Brasileiro. Como vocês estão vendo, as raízes portuguesas, toda essa evolução, ela começa ainda em Portugal. O segundo texto, da Hebe Matos, ele vai tratar de um assunto muito interessante. Eu, principalmente, eu gostei muito desse texto e eu aconselho a vocês lê-lo, mesmo gente não ter exercícios, atividades a respeito desse texto. Porque eu acho é uma questão super importante e isso vai ajudar muito vocês para trabalhar depois, mesmo no Brasil 3, no futuro, essa questão. Porque esse texto vai tratar da cidadania e da escravidão. Por que esse assunto é tão importante? Pensam bem, pode parecer estranho para nós hoje em dia, porque quando a cidadania brasileira foi definida pela primeira vez, e os direitos a ela, né, vinculados, eles estavam sendo atribuídos não a todos. Por um lado, todas as pessoas acabam, uma parte das pessoas nascidas no Brasil passam a ter os direitos dos cidadãos. Por outro lado, no Brasil, era uma das maiores quantidades dos escravos nas colônias antigas naquele período. E todos esses escravos, eles acabaram, obviamente, sem nenhum direito, eles continuavam sendo escravos, tá certo? Então, a cidadania brasileira, ela foi bastante peculiar aos nossos olhos. Porém, ela não parecia nada peculiar para os olhos daqueles que estavam vivendo naquele período. Eu não estou falando somente do Brasil. Mas tinha outra coisa diferente no Brasil. Porque em 1822, o Brasil ele tinha uma das maiores populações escravas das Américas. E também, ao mesmo tempo, tinha a maior população livre afrodescendente do continente no Brasil. Então, naquele momento, quando o Brasil surgia como uma nação moderna no mundo ocidental, e a opção foi por uma monarquia constitucional, como a gente estava falando, de base liberal, e essa base liberal, teoricamente, considerava todos os homens cidadãos livres e iguais. Apesar disso, a instituição da escravidão permaneceu inalterada. E ela estava garantida, além de permanecer inalterada, ela foi garantida pelo direito de propriedade reconhecido na nova Constituição.
Isso frequentemente acaba sendo apontado como uma distorção típica de processo de emancipação política do Brasil, é, que teria como se fosse justamente foi o príncipe português sob influência dos proprietários de escravos manteve essa escravidão e ela foi mantida justamente nesse contexto, e esse contexto se tornaria o principal limite do pensamento liberal no Brasil, nessa nova independência. Porém, a gente não pode esquecer que, na verdade, o Brasil não foi o único país que promulgou a Constituição e continuou mantendo a escravidão. Um grande exemplo disso, na verdade, é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando a primeira vez a noção de cidadania foi definida em termos práticos, também eles começaram a discutir a temática da escravidão. E eles chegaram a uma conclusão que a liberação dos escravos ia ferir o principal núcleo dos interesses escravistas dos 13 colônias e a principal ideia liberal da propriedade. Então, nos Estados Unidos, bem antes que no Brasil, a Constituição estava perfeitamente convivendo com a escravidão. E por isso a gente tem que deixar bem claro que esse dilema entre que os homens nasciam livres e iguais, reconhecida pelo liberalismo, e a manutenção da escravidão, mesmo com a Constituição, mesmo num país onde há a Constituição liberal, não foi específico do Brasil de 1822, mas fez parte de toda a Afro-América, inclusive nas colônias escravistas inglesas, francesas, no contexto das chamadas Revoluções Atlânticas. E apesar da multiplicidade de processos específicos, da complexidade dos conflitos em jogo, a gente pode delinear uma tendência geral desse dilema nos países que vão que uma nova organização política vai se formar sob a ideologia liberal, a partir dos 3 encaminhamentos básicos de Zanoz e Matos. Primeiro, a manutenção da escravidão com base no direito de propriedade. Segundo, é a proibição do tráfico africano. E terceiro, a emancipação progressiva através de leis que libertavam os nasciturnos ventre livres ou de experiências de transição regulada, sempre com indenização aos proprietários. Desse modo, com todos esses processos, a escravidão praticamente em todos esses lugares, praticamente em toda a América, foi abolida mais ou menos no começo da segunda metade do século XIX. Somente o Brasil demorou mais do que todos a abolir escravidão. Porém, isso não quer dizer que a abolição de escravidão resolveu os problemas que estavam surgindo, porque a entrega, dar cidadania para uma grande população que havia sido escrava foi uma questão muito complexa. E a Hebe Matos, nesse seu livro, ela vai explicar justamente como esse desejo de não entregar os direitos políticos para essa população recém-libertada, o surgimento do racismo. Então, ela vai falar que, até então, as diversas sociedades do chamado Antigo Regime, assim como o cristianismo católico ou protestante, de maneira geral, não tinham nenhum problema
teórico ou moral como a escravidão africana, que permitiria aos bárbaros oriundos desse continente conhecerem a verdadeira religião. Como vocês sabem, por exemplo, no Brasil, como funcionava, por exemplo, a escravidão na Idade Média? Porque a escravidão sempre existiu, tá? A grande diferença é entre a escravidão medieval e moderna. Então, na escravidão medieval, o escravo, ele não podia ser cristão. Na verdade, a conversão do escravo, ela já significava praticamente a sua libertação. Você não podia escravizar um cristão. Você podia escravizar um muçulmano, né? Mas um cristão não. Agora, no caso da escravidão moderna, acontece o quê? A Igreja Católica no Brasil falava: todo escravo trazido no Brasil tem que ser batizado. Primeiro. Segundo, o batismo não lhes dá direito à liberdade. Já estava tudo claro. Todos os escravos que vivem no Brasil devem realizar seus casamentos dentro da igreja, como os outros sacramentos também. Realização dos sacramentos cristãos não lhe dá direito à liberdade. Pronto. A Igreja Católica resolveu para si essa questão. Então, as sociedades do antigo regime, eles naturalizavam como construções divinas as desigualdades sociais. E assim, a montagem dessas sociedades escravas na América não chegava a distorcer esse quadro. Nesse contexto, apesar das diferenças de cor e características físicas, eles reforçaram as marcas hierárquicas nas sociedades escravocratas, mas eles não eram necessárias para justificar a existência da escravidão. Vocês entendem? Então, na verdade, o que justificava era a própria religião. O mundo não é igual. Vocês lembram o sermão? Provavelmente vocês estudaram isso no Brasil 1, né, no Brasil Colônia, mas vocês lembram o sermão de Antônio Vieira, o sermão do Rosário, pronunciado por uma irmandade dos escravos negros? Ele falava que todos nós passamos por mesmo sofrimento que o Cristo passou. E vocês estando escravos, enquanto vocês estão passando esse sofrimento agora, no cativeiro, ao morrer, vocês vão chegar no céu mais rápido do que, por exemplo, os senhores de vocês que agora não estão passando por cativeiro, por sofrimento do Cristo. Quer dizer, eles terão que sofrer, eles terão que fazer esse mesmo caminho. É uma justificativa de vida após morte, de desigualdade social. Todos são cristãos, mas os homens são iguais somente perante o olho de Deus. Na sociedade, eles não são iguais. Eles não tinham nenhum problema com essa desigualdade. Mas, quando a lei igualou todas as pessoas, a noção de raça e da desigualdade entre elas, entre as raças, eles passam a ser construídas pelo pensamento científico europeu e norte-americano. E vão surgir no século XIX. Então, de certo modo, essas ideias raciais, né, eles surgem justamente no século XIX. E mesmo aparecendo de forma embrionária em alguns escritos do século XVIII. Mas, a partir da primeira metade do século XIX, principalmente nos Estados Unidos, eles vão ser usados como uma argumentação que vai justificar as desigualdades sociais. Escravidão no princípio e depois a diminuição dos direitos políticos da população negra, principalmente nos Estados Unidos. Então, eu vou citar a Hebe Matos. A noção de raça é, assim, uma construção social do século XIX estreitamente ligada no continente americano às contradições entre os direitos civis e políticos
inerentes à cidadania estabelecida pelos novos estados liberais e o longo processo de abolição do cativeiro. Porém, ela vai complicar a questão, começando a falar do Brasil. Por quê? Quando a cidadania brasileira foi definida pela primeira vez no momento da emancipação, a independência do Brasil em 1822, o Brasil não tinha a maior população escrava das Américas, mas também maior população de descendentes livres de africanos do continente. Então, raça e cidadania são duas nações construídas de forma interligada no continente americano ao longo do século XIX, em estreita relação com o dilema teórico entre liberalismo e escravidão, vai dizer Anna. Porém, diante deste fato, como as noções de raça e de cidadania vão ser articulados no Império Brasileiro? Porque no Império Brasileiro tem que dar conta também dessas duas realidades demográficas que fazem parte da realidade desse país. E justamente nesse livro ela vai trazer os documentos, ela vai trazer os discursos, ela vai trazer histórias de vida para mostrar como isso está acontecendo no Brasil. E, mais uma vez, é um livrinho, né? Mas é um texto, na verdade, somente de 70 páginas, pequenas páginas. Então, na verdade, bem menos. Por isso que eu realmente... E ele é muito bem escrito, tá? A escrita é fácil. Não é daqueles textos chatos que eu já dei a vocês. Essa escrita é muito fácil e muito gostosa. Então, leiam, gente, tá bom? Então, ela vai começar também praticamente da Idade Média. Ela vai explicar as principais diferenças sociais e que pode ser chamadas também de raciais, mas na verdade eles não são tão raciais assim, no antigo regime do Império Português. Porque no antigo regime do Império Português há um estatuto da pureza de sangue. Esse estatuto da pureza de sangue, ele surge para limitar o acesso aos cargos públicos e eclesiásticos e a títulos honoríficos aos tão chamados cristãos novos. Então, na verdade, somente os cristãos velhos podem assumir esses cargos e ter acesso a esses lugares. A esses cargos, né? A esses títulos. Eu peço desculpas, só um pouquinho, gente. Então, gente, a Hebe Matos, ela vai falar, então, sobre o Estatuto de Pureza de Sangue, que proibiria aos cristãos novos o acesso aos cargos, pelo menos pelas 4 gerações. Um cristão recém-batizado vai se tornar um cristão velho, né? Depois de 4 gerações que vão passar após o seu batismo. Então, na verdade, essa lei, que eram ordenações alfonsinas no século XV, eles excluíam desse modo os descendentes de mouros e de judeus. Depois, no começo do século XVI, as ordenações manuelinas, eles vão estender essas restrições aos descendentes de ciganos e indígenas. E as ordenações filipinas, de começo do século XVII, vão acrescentar a essa lista os negros e mulatos. Em 1776, o Pombal vai revogar restrições aos descendentes de judeus, mouros e indígenas, mas as restrições aos descendentes africanos vão ser rompidos no Brasil somente com a Constituição de 1824, quando a primeira vez vão definir-se os direitos que são inerentes à cidadania brasileira.
Porém, a gente não pode identificar esse estatuto da pureza de sangue ah, num caráter, de certo modo, de proto-racial, porque apesar de esse estatuto ele foi feito para tirar determinados povos dos determinados cargos, na verdade, ele era feito não tanto para justificar a escravidão, como para garantir os privilégios e as honras da nobreza antiga, formada por cristãos velhos. No caso, a escravidão, ela era legalizada por desígnios divinos e legalizada, na verdade, através de guerra justa, que pôde ser levada contra os bárbaros e não cristãos. E, para dar um exemplo, ela vai dizer que o comércio de escravos, por exemplo, na África, ele implicava nas negociações com uma elite de comerciantes africanos. E no caso de Angola, eles eram convertidos ao catolicismo e súditos do Império Português. Então, de acordo com essa mesma lógica, apenas um indígena que se negasse a abraçar a verdadeira fé e se tornar súdito da Sua Majestade podia ser escravizado através da guerra justa. E desse modo incorporado ao fé e ao império. Então, na verdade, como vocês devem lembrar do curso da História do Brasil Colônia, a escravidão ela era justificada pela conversão. Na verdade, eles estavam, do ponto de vista deles, do ponto de vista da justificativa da época, eles estavam fazendo bem para os indígenas, tanto africanos como americanos. Escravizando-os e convertendo-os, eles civilizavam-os, tá? Então, na lógica do antigo regime português, uma vez incorporados ao império e à fé através da escravidão, eles deveriam obedecer aos seus senhores, servindo-os bem, porém, eles podiam aspirar à alforria, que eles poderiam ganhar por seu comportamento ou com seu próprio dinheiro, que, como vocês sabem, dependendo da situação, o escravo poderia conseguir ganhar seu próprio dinheiro. Então, seus descendentes eles seriam súditos livres da Sua Majestade. E também eles eram protegidos em seus direitos. Porém, a eles vão ser vedado o acesso aos altos cargos públicos e eclesiásticos, assim como algumas honrarias reservadas aos cristãos velhos. Então, levando em conta a independência do Brasil, a autora vai dizer que no final do período colonial, o Brasil contava cerca de 3,5 milhões de habitantes, dos quais 40% eram escravos e dos restantes 6% eram índios aldeados. E os demais, que não eram escravos ou índios, eram classificados metade como brancos e metade como pardos. Agora, na década de 1780, os homens livres classificados como pardos eram estimados cerca de 1/3 da população. E grande parte deles também já eram possuidores de escravos. Ela está trazendo esses dados todos para que vocês entendam que alegar o racismo no Brasil seria se colocar como 1/3% de população livre. Uma população que é pagadora de impostos, que está mantendo até aquela ordem, que está fazendo parte do sistema escravista, sendo também os possuidores de escravos.
Então, só para comparar, os descendentes de africanos livres eram menos de 5% de população, tanto nos Estados Unidos como no Caribe, mais ou menos nessa época. Então, a própria construção, vai dizer ela, de categoria pardo, que é típica no final de período colonial, tem uma significação muito abrangente do que, por exemplo, noção de mulato. O termo de mulato, ele é ligado justamente à mestiçagem. Quer dizer que é o descendente do branco e do negro. Agora, o pardo, na verdade, significava muitas vezes que é um descendente africano, mas que já está enraizado no Brasil, que com certeza ele está nascido no Brasil, que ele tem ele faz parte daquela construção social brasileira. Então, ela vai na página, deixa eu ver, na página 17, ela vai explicar muito bem essa especificação entre como essa noção, por exemplo, de negro, preto, pardo, ela vai evoluir durante vários séculos. Então, por exemplo, ela vai dizer que negro e preto foram usados exclusivamente para designar escravos e forros. O pardo já quer dizer livre, tá? Em muitas áreas também, preto era sinônimo de africano. E os índios escravizados também chamavam-se de negros da terra. Então, por exemplo, o africano quer dizer o negro recém-chegado da África, ele tinha uma posição completamente diferente do negro nascido no Brasil. E essas classificações, gente, eles não estavam ligadas à cor da pessoa. Um pardo, que poderia ser um negro nascido no Brasil, que não estava, por exemplo, que não tinha brancos na sua descendência, mas ele era considerado pardo justamente por ser cristão nascido no Brasil, tá? E, apesar que no começo isso significava para a designação de cor mais clara de alguns escravos, com o tempo isso passou a significar justamente que há a descendência africana, porém a pessoa está completamente socializada na sociedade que ela está vivendo. Tá certo? Então, a categoria de pardo livre, o pardo livre, ele poderia, a gente não pode, por esse nome, por exemplo, explicar a cor dessa pessoa, tá? A gente não, impossível. A única coisa que isso significava que ele tinha alguma descendência africana. E essa população, ela era muito grande no Brasil. Então, com a Constituição brasileira, todas essas pessoas passaram a ter os seus direitos iguais aos brancos, iguais àqueles portugueses. E justamente os portugueses não nascidos no Brasil, mas que vieram com corte e continuaram no Brasil, que mais queriam justamente restringir os seus direitos no futuro. Porque, na verdade, no Brasil, a Constituição vai dividir, de certo modo, todos os homens em 3 categorias. Os escravos, os alforreados e os livres. Não existia nenhuma divisão racial, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, o escravo não tinha direito nenhum, não era cidadão, era propriedade. Pronto, acabou. O alforreado era uma pessoa que nasceu escrava. Então, ela tinha seus direitos políticos, ela tinha todos os seus direitos civis, porém ela tinha seus direitos políticos reduzidos. Enquanto as pessoas livres, eles tinham seus plenos direitos políticos, porém esses direitos políticos eram reduzidos de acordo com o censo econômico. Quer dizer, eles tinham que atingir um certo grau de riqueza para votar e um grau de riqueza cada vez maior para ser votado.
independente da sua cor. Tá certo? Porém, isso não vai resolver a questão de cidadania, por exemplo, dos escravos, porque os escravos continuam sendo as pessoas que não são livres, que continuam sendo a propriedade, e esses escravos, eles, obviamente, não gozam de nenhum dos direitos, nem dos civis, nem dos políticos. Porém, a Hebe Matos, ela não nega que as problemas raciais, desde o início do século XIX, sem dúvida existiam. Então, ela, por exemplo, vai dar exemplo, como exemplo, com geração dos alfaiates, que vai exigir a igualdade entre pardos e brancos, justamente com, por exemplo, aumento do soldo das tropas. E isso era apresentado como reivindicação de caráter popular do período. E também, no mesmo contexto, nas ruas do Rio de Janeiro ou de Salvador, vão aparecer agitações políticas que vão também ser marcadas por uma linguagem racial, na qual a origem africana, citando, era esgrimado como marca de discriminação pelo Partido Português Absolutista e como signo da identidade brasileiro pelo povo nas ruas, jogando cabras contra caiados, brasileiros pardos contra branquinhos do reino. Porém, depois, mais para frente do artigo, a autora, ela vai dizer que, na verdade, no Brasil havia dois tipos de estrangeiros desse período. Os branquinhos do reino, os portugueses, e os africanos, os negros africanos, aqueles que eram recém-trazidos da África. Então, na verdade, os brasileiros nascidos no Brasil, os pardos, tanto os pardos como brancos, eles sentiam mais coisa em comum entre eles do que esses grupos estrangeiros recém-chegados, tanto do Portugal como da África. Isso também é uma questão muito interessante. Isso pode mostrar justamente que nesse período, como essas agitações políticas, essas reivindicações de cada um do grupo, vai nascer aquilo que nós vamos chamar de nação brasileira. Então, para essa nação brasileira, era importante, nesse exato momento, se definir como os nascidos no Brasil, tá? Então, definindo, a Constituição Imperial de 1824 vai revogar finalmente aquele dispositivo colonial da mancha de sangue que vem ainda daqueles leis praticamente medieval que tinha a ver com os cristãos novos e vai reconhecer os direitos civis de todos os cidadãos brasileiros, diferenciando-os apenas do ponto de vista dos direitos políticos em função de suas posses. E, para tanto, vai adotar o voto censitário em 3 diferentes gradações. O cidadão passivo, sem renda suficiente para ter direito a voto. Você tem menos de 100 mil reais, você não tem direito a voto. O cidadão ativo votante, com renda suficiente para escolher através do voto. E o cidadão ativo eleitor e elegível, esse terceiro nível, que era uma importante distinção, que precisava ter uma quantidade maior de recursos. E isso também se ele não tivesse nascido escravo. Em outras palavras, os descendentes dos escravos libertos poderiam, se tivessem a renda, exercer plenamente todos os direitos políticos da jovem monarquia. E
Depois, no final desse livrinho, ela dá exemplo de Conselheiro Rebouças, que justamente foi filho de uma escrava liberta e que chegou a ser conselheiro do imperador, tá? Então, possibilidade tinha. Claro que as pessoas que conseguiram exercer esses direitos era a minoria, era uma exclusão, né? Era a pessoa realmente tinha alguma coisa excepcional. Claro que é muito mais fácil para conseguir chegar, vamos dizer, a esse nível, era se você nascesse branco, muito mais ainda rico, né? Então, a gente não está falando que todos eram realmente iguais, porque as pessoas nunca são iguais, mesmo hoje em dia a gente não é igual, né? Nenhum de nós aspira um dia a se tornar presidente da República, né, gente? Justamente, é bem porque nós sabemos todos, não vamos discutir isso agora. Aliás, se a gente estivesse em sala de aula, daria uma ótima discussão a respeito. Aliás, eu fico triste que essa aula eu estou falando para vocês, eu sei que a maioria nem vai ver, porque, nossa, isso daria uma discussão fantástica em sala de aula. Fantástica. Porém, aí estou falando eu comigo mesma e com a professora Hebe Matos, né? E ela nem estava aqui para me responder o texto que responde. Então, junto com isso, né, continuava a manutenção da escravidão e a restrição dos direitos civis e políticos aos libertos, que hoje em dia, são muitas vezes identificada como discriminação racial. Apesar da desigualdade de direito civil entre os cidadãos brasileiros, que era reconhecida pela Constituição, os brasileiros não brancos continuavam a ter mesmo o seu direito de ir e vir bastante complicado, né? Para exercer esse direito era complicado. Gente, na verdade, isso existe até hoje em dia, né? Vocês sabem disso. Porque lá onde pessoa branca passa completamente tranquila, sem olhar para os lados, eu já vi muitos meus amigos negros, quando olham para a polícia, fazem cara de nervoso. Somente a cor da pessoa, até hoje, eu acho isso. Eu que nascida na União Soviética e a gente desde criancinha estudava que todas as pessoas são iguais, para mim isso, quando eu vejo isso, eu fico chocada até hoje, para falar a verdade. Então, mas naquele período também, porque se uma pessoa, mesmo sendo livre, for confundida com cativo ou com liberto, ela estaria automaticamente sob suspeito de ser escravo ou fugido. Então, poderia acontecer todo tipo de arbitrariedade se eles não pudessem apresentar sua carta de alforria. E vocês sabem que hoje em dia... Nossa, eu já vi uma situação, por exemplo, acho que todo mundo já viu situação na rua quando um menino fica na frente de padaria e o policial chega aborda o menino só porque o menino é negro. E o menino estava somente esperando mais sair da padaria. Todo mundo já viu uma situação parecida, né? Então, essa situação, que é sem dúvida uma situação racista, que é sem dúvida que não está escrita em nenhuma lei, mas ela existia. Tanto que tem exemplos de pessoas famosas, negras naquela época, que sofreram problemas em função da sua cor. O próprio conselheiro Rebouças, como a Hebe Matos vai contar depois, que ele tinha o mesmo problema em algum momento da sua vida. Então, teoria e prática, eles são bastante diferentes, mas nem por isso a gente tem que tentar entender como as coisas funcionavam, não é? E quais são as principais diferenças, porque a partir disso a gente vai ver como vai surgir e como vai se pronunciar e evoluir a nação brasileira. E eu já vi que falei demais, vou tentar diminuir, já está até escurecendo. Então, a Hebe Matos, ela vai falar também que a luta pela liberdade dos escravos no Brasil, ela nunca foi ligada nem a ideia de extermínio da escravidão como tal,
nem a questão racial. Ela vai dizer que muitas vezes a justificativa da liberdade dos escravos era, por exemplo, eles adquirirem a causa de defender o Brasil Império, a independência brasileira, o que na realidade aconteceu, né? Os escravos que saíram ao lado de Dom Pedro, eles todos receberam a liberdade, sendo que os seus donos acabaram sendo recompensados por isso. Porém, eles fogem para fazer parte do exército brasileiro contra o português e depois conseguem a liberdade. E isso acaba se tornando justificativa. O mesmo acontece com outros episódios que ela dá exemplo. Por exemplo, ela fala que a reivindicar a liberdade de escravos crioulos, quer dizer, nascidos no Brasil, né, em nome dos seus direitos de brasileiros natos. Porém, sem postular conjuntamente a abolição definitiva da escravidão. Também só mais um pouquinho. A autora também vai falar sobre algumas vozes que surgem no Brasil, muitas vezes vindo até dos estrangeiros, que vão falar que essas tendências à liberdade dos escravos podem fazer os escravos se unir no Brasil, se unir nessa ideia racial de descendentes de africanos e fazer com que o Brasil se torne o segundo São Domingos, Haiti, né? Porém, esses vozes eram bastante fortes, eles vinham muitas vezes dos brasileiros portugueses, né, que vieram primeira geração de Portugal, e também dos estrangeiros, como por exemplo um escritor francês estava observando a respeito, que ela vai dar exemplo e uma citação. Porém, eles têm medo que essas discussões sobre a liberdade e igualdade, especialmente entre as cores, fossem apropriadas pelas senzalas num contexto de possível aliança entre gente de cor e vai propor a abolição da escravidão e massacre dos brancos. Esses debates, de um jeito ou de outro, vão chegar a vários conjuntos dos cidadãos brasileiros que também vão querer essas pessoas, os ex-escravos, os libertos, fora do jogo político. E eles vão se, de certo modo, se apropriar desse discurso. Porém, a Hebe Matos ela vai dando exemplos que, na maioria das vezes, a participação popular, mesmo dos escravos, nas levantações como Balaiada, mesmo em momento de sua maior radicalização, vão priorizar a reivindicação de direitos iguais para o povo de cor, tanto cabras como caboclos. E isso estará explicitamente colocado nas cartas de proclamações, por exemplo, do líder dos balaios, e a mesma coisa acontecerá no sul de Maranhão, por exemplo, como as tropas de Cosme, um ex-escravo natural de Ceará, que acabou sendo liderando um exército de 3.000 escravos rebelados. E ele vai obrigar os senhores a assinar-lhes a carta de alforria ou às vezes firmar a própria assinatura, dando a eles a liberdade. No entanto, mesmo nesse seu momento mais radical, eles não vão pedir a igualdade de direitos entre os cidadãos de todas as cores. Nem no caso do balaio, nem no caso do Cosme, que vai exigir a alforria,
porque para eles, na verdade, justamente a aderir ao movimento deles, dá direito aos escravos à liberdade. Vocês entenderam a ideia? Então, na verdade, eles vão afirmar que era o não cumprimento da Constituição que se denunciava lutar pela igualdade entre os homens livres de todas as cores, do mesmo modo que era adesão à causa rebelde, que trazia o direito à alforria, e não uma ilegitimidade genética da propriedade escrava. Então, nenhum deles não tinha nada contra a própria ideia de escravidão. A Constituição disse os homens livres de todas as cores. Então, eles estão afirmando que eles deveriam ser livres. Mas eles aderiram a uma causa. Eles estão lutando por sua própria liberdade. Então, eles estão falando que eles próprios que têm direito à liberdade. Mas eles não estão lutando por fim da escravidão. Vocês estão entendendo como esse processo estava acontecendo muitas vezes no Brasil? Eu luto por minha liberdade. Nós lutamos por nossa liberdade, mas não estamos lutando por fim da escravidão. Pelo menos nesse período, nesse momento. A Hebe Matos, ela vai falar também que nesse período, no século XVIII, com aumento de produção açucarreira no Recôncavo Baiano, aumenta-se muito o tráfico escravo para o Brasil. E nesse período, a quantidade dos escravos africanos que formam a população estrangeira, que não nasceu no Brasil, que veio da África na primeira geração, vai fazer mais ou menos 60% do conjunto dos escravos. Então, na verdade, os escravos, nesse exato momento, eles não conseguem se unir, porque eles representam dois tipos diferentes: os nascidos no Brasil, que se consideram brasileiros e que se lutam por sua liberdade por serem brasileiros, porque afinal de contas, homens de todas as cores, né? E os que vieram da África. O tráfico do Golfo de Benin, ele vai se intensificando muito nesse período, e especialmente no começo do século XIX. Aquela região da costa ocidental da África, ela vai ser sacudida por revoluções políticas e religiosas. E o tráfico vai acabar se tornando muito intenso entre a Bahia e o Golfo de Benin. Então, esse tráfico ele vai ser multiplicado pelos interesses tanto do Brasil, né, que aumentou a produção açucareira, e também essas facções africanas em guerra, que vão jogar sobre Salvador levas de escravos africanos, alçás, jejes, nagôs. Em sua maioria eram homens jovens, pertencentes a exércitos derrotados, e eles vão ser atribuídos a uma conjuntura específica. A eles, justamente eles, vai ser atribuído um ciclo de insurreições escravas que vão tomar o Recôncavo no final do século XVIII, como, por exemplo, o Levante dos Malês, em 1835. É um ciclo que era capaz, de certo modo, produzir, na luta contra a sociedade que os escravizava, uma aliança entre africanos, inimigos em África, com a participação, inclusive, de africanos forros, mas incapaz de incorporar, diz a autora, os escravos crioulos a essas tentativas de revolta.
Essas revoltas, eles vão seguir um padrão bastante parecido. Eles buscavam atacar de surpresa a sociedade colonial em seus momentos de descanso. Festa, em geral associado ao calendário cristão, do qual os escravos crioulos, nascidos no Brasil, estavam participando ativamente. Então, a autora vai mostrar que esse período, o Brasil, na verdade, tem dois tipos diferentes de escravos, como eu já tinha dito. Os estrangeiros e os brasileiros. Tanto brancos como negros no Brasil estavam divididos em dois tipos, os brasileiros e os estrangeiros. E essa divisão, em ambos os casos, ela era muito válida. Ela gerava uma discussão e uma incapacidade de interagir. Um branco nascido no Brasil e um pardo nascido no Brasil tinha muito mais coisa em comum do que o português branco com brasileiro branco, o africano da África, o escravo africano e o escravo brasileiro. E isso não permitia eles se unirem para lutar por uma causa geral contra a escravidão, tá? E no final, a Hebe Matos ela vai dar o exemplo de uma grande personalidade na história do Brasil, que é Antônio Pereira Rebouças. Nascido em 1798, no Rio de Janeiro, ele foi um político e advogado brasileiro. Sendo filho de um alfaiate português e uma escrava liberta, ele vai estudar em Salvador. Ele acaba se tornando rábula. Rábula é um advogado, uma pessoa que tem direito de advogar, porém não tem aquele curso do direito oficial. Então ele começa a advogar no estado da Bahia. Ele vai participar das guerras de independência que aconteciam na Bahia, vai manter diários sobre as suas participações em batalhas. Então é uma pessoa que não é muito estudada, porém que deixou muitas fontes. Se um dia alguém quiser trabalhar, escolher uma personagem para trabalhar, olha, existe bibliografia dele, existe um livro que trabalha ele, mas sempre há mais, né, o que fazer. Então, ele também dedicou muitos anos da vida à escrita, ele foi autor, e também ele tornou-se advogado em todo o território brasileiro e depois deputado-geral da Bahia Alagoas, quer dizer, ele tinha aquele censo, aquela quantidade de dinheiro para eleger e poder ser eleito. E também ele foi conselheiro de Dom Pedro II, o que rendeu o apelido de Conselheiro Rebouças a ele. Posteriormente, também ele tornou-se conhecido como Rebouças Ovelho, por ser pai também do André Rebouças e Antônio Pereira Rebouças Filho. E também, entre outros 5 filhos que ele teve com sua esposa, que, no entanto, faleceu bastante cedo, em 1865. Ele foi um dos únicos intelectuais mulatos do século XIX e muitas vezes ele sofreu de racismo em boa parte dos cargos que ele ocupou e ele também ele considerava-se diferente dos outros pardos por suas conquistas e ele lutava sempre por seus direitos civis. Mas também, gente, ele lutava por direitos civis dos libertos também. Apesar dele não lutar como escravidão, que ele considerava como direito da propriedade privada, a principal ideia de liberalismo, né? Não lutar também contra racismo, de tal como a gente vê no século XIX no Brasil. Não há ainda essa noção de raça, porque as pessoas
separam de uma maneira diferente, né, como a autora mostrou, mas ela vai dar exemplo, por exemplo, de 2 vezes quando ele começa a lutar por direito dos libertos, porque dizendo ele, estando libertos, eles não podem ser privados dos seus direitos políticos e civis, porque isso é contrário à Constituição. A Constituição diz que todos os cidadãos têm direito a tais. Ao se tornarem libertos, eles passam a ser cidadãos. Então, eles não podem ser privados do direito, no caso, a fazer parte da Guarda Nacional, por exemplo. Pô, ele fala, podem aumentar o censo econômico, mas não tirem direitos dos libertos, porque é o direito do cidadão. Eles não podem ser diferenciados em função de serem um dia escravos, por exemplo. Então, ele é um exemplo super interessante. E também o texto vai dar exemplo de um outro mulato famoso, né, que vai lutar por seus direitos e por direitos tanto como, vamos dizer, ex-escravos, como as pessoas de cor, que é Luiz Gama. Luiz Gama, ele também foi um homem negro, que a princípio de origem humilde, que acabou se tornando advogado, e depois político de prestígio no Brasil monárquico. Ele tem uma história de vida até bastante pesada, trágica. A sua mãe também era liberta e o pai era um nobre português. Porém, sua mãe teria sido presa várias vezes por se envolver em planos de insurreições e seu pai o teria vendido ilegalmente como cativo para o Rio de Janeiro. Olha só, gente, ele nasceu livre, porque sua mãe era liberta. Seu pai era livre, ele não podia ser escravo, mas de jeito nenhum. Porém, seu pai pega e vende ele para o Rio de Janeiro em 1840, quando ele tinha somente 10 anos de idade. No Rio de Janeiro, ele havia sido vendido em São Paulo, onde viveu como escravo doméstico até 17 anos. Ele alfabetizou-se no cativeiro, porém, aos 17 anos, ele foge e consegue provas de sua liberdade. Aí nenhum dos seus biógrafos esclarece que provas eram estas. E também não se sabe se era um processo de ação de liberdade que eu tivesse estabelecido, porém, essas provas com certeza valeram, porque ele, pela projeção política que ele alcançou, tanto no Partido Liberal como no Partido Republicano Paulista, que se ele fosse considerado como escravo liberto, ele não ia conseguir, tá? Porque somente, como vocês lembram, né, uma pessoa livre de nascença poderia adquirir e poderia gozar de certos direitos políticos. Então, assim como o conselheiro Rebouças, ele ganhava vida sendo advogado, porém ele era, vamos dizer, um político mais radical, que lutava pelas causas civis da liberdade, tanto dos escravos, como da igualdade dos direitos entre cidadãos brancos e negros, as pessoas que já têm essa liberdade. E esses 2 exemplos, eles também são importantes a serem estudados, a serem conhecidos, para a gente entender que, apesar de várias dificuldades que a sociedade brasileira sofria em relação de direitos de cidadãos dos ex-escravos e das pessoas de cor, eles tinham possibilidade de alcançar de uma ascensão social, o que, por exemplo, não acontecia de jeito nenhum nos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso mostra pra gente que a sociedade brasileira, no século XIX, era bastante peculiar.
bastante rica e bastante interessante para ser estudada e para que nós pudéssemos para conhecer a nossa sociedade de hoje. Tá bom, gente? E eu já falei demais. Esse vídeo ainda vai demorar um século para ser adicionado ao YouTube, porque está demorando demais ultimamente. Eu vou ficando por aí e até a nossa próxima aula. Um abraço e boa noite para vocês.